Todos acharam Atos dos Apóstolos? Bem, vamos ler o texto, sentados como vocês estão. Obrigado, Kezinha. Vamos ler o texto, versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aqui, palavra de Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Curva os seus olhos, curva a sua fronte, feche seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta no seu colo. Pai, nós lemos tua palavra, nós lemos, ó Deus, o livro sagrado, o livro santo. Tua palavra diz que tudo que nos foi escrito for para o nosso ensino, para o nosso aproveitamento, para a nossa aprendizagem, para que possamos ser capacitados para toda boa, perfeita obra. Que teu Espírito, Senhor, à medida que nós explanamos, ó Deus, a tua palavra, venha sobre nós, nos dando inspiração, graça, iluminando a mente e o coração dos teus filhos para aprender a tua vontade, teus desígnios, teu desejo. Que nós possamos aprender, Senhor, com essa perícope, com essa porção do texto sagrado aqui essa noite. Que nós possamos sair mais cheios da tua vida. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, cheios, ó Deus, da tua graça, Pai. Venha nos revestir, Senhor. Venha nos revestir com a tua vida, com o teu poder, com a tua graça, com a unção do teu Espírito, Senhor. Venha ungir-nos com o poder do teu Espírito, Senhor.
Nós precisamos da tua autoridade, do teu poder, da tua graça. Visita o teu povo com graça aqui essa noite. Visita os teus filhos, ó Pai, renova as forças, fortalece, Senhor, o fraco, cura o enfermo, Senhor, liberta o cativo, alega o triste, Senhor, pois da tua presença até a tristeza solta de alegria. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Atos dos Apóstolos. Uns vão dizer que esse não é o título correto para este livro, mas somente Atos seria o nome mais certo para esse livro. E uma porque não são todos os apóstolos que aparecem, e outra porque nós vemos a presença do Espírito Santo atuando no início da igreja, na organização da igreja, na expansão da igreja. Atos tem 28 capítulos. E nesses 28 capítulos podem ser divididos e resumido no verso 8 que nós lemos. Você olhe de novo aí, por isso que eu pedi para que você fique com a Bíblia aberta. O versículo 8 do capítulo 1 resume todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se nós fôssemos resumir o livro, todo o livro está resumido aqui no verso 8. Deus visitando a sua igreja, Deus dando origem à sua igreja, capacitando essa igreja para testificar, testemunhar da sua morte, da sua ressurreição, da sua soberania, da sua glória. E capacitando eles em missão para que, começando na cidade deles, em Jerusalém, anunciasse Jesus, a ressurreição, perdão dos pecados, a justificação. Depois de Jerusalém, eles iam para Judéia e Samaria. E depois que eles evangelizassem a Judéia e a Samaria, então eles iam até os confins da terra. Do capítulo 1 ao capítulo 8, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele fala sobre a evangelização da cidade de Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 8 nós vemos a igreja crescendo, a igreja tomando forma, a igreja evangelizando a cidade de Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo de número 12, nós temos a igreja evangelizando, a igreja crescendo em número, a igreja crescendo em maturidade, a igreja crescendo em organização e se expandindo até a Judéia, Samaria, as regiões costaneiras. Várias cidades são alcançadas pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos primeiros discípulos, e várias cidades são alcançadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vemos como essa igreja de Judéia, Samaria, ela se expande até o Império Romano, até os confins da terra. Nós vemos o Evangelho e a igreja chegando até a Etiópia, através do eunuco que Filipe ganha para Jesus. Nós vemos o crescimento da igreja, a expansão da igreja. Nós vemos a igreja em missão. E nós vamos fazer uma exposição dos 28 capítulos. E se as verdades que nós vamos aprender não nos quebrantar, é melhor que a igreja da Mário Quintana coloque diante da porta uma corrente, bate o cadeado. Se as verdades que nós vamos ouvir não nos impulsionar em missão, em fazer aquilo que nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus Cristo, alguma coisa de muito errado está acontecendo em nossa vida. Charles Randall Spurgeon diz: todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Todo salvo foi salvo para alguma coisa.
Todo discípulo é seguidor do seu mestre. Jesus veio em missão, encheu a sua igreja do seu espírito, e até a sua segunda vinda, deixou uma tarefa da igreja na face da terra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O autor desse livro, a gente não precisa de muita pesquisa. O verso 1 diz: escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se você pegar o prólogo, o início desse livro, comparar com o terceiro evangelho, que leva o nome de Lucas, o livro de Lucas, no capítulo 1, verso 1, Lucas vai estar registrando que escreveu a Teófilo, fez um arrazoado, uma pesquisa sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E do verso 1 até o verso 5, ele recapitula o evangelho de Lucas. Então a gente tem uma pesquisa muito acurada, a gente sabe identificar o autor de Atos, que é o evangelista Lucas. Foi um amigo do apóstolo Paulo, foi alguém que esteve com Paulo até as últimas horas, foi um discípulo de Jesus, chamado nas epístolas como médico amado. O autor desse livro é Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho de Lucas. O evangelista Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Qual que é o tema do livro de Atos? Eu vou dar uma corrida aqui para dar uma introdução, porque ainda quero fazer uma exposição desses 14 versículos. Mas preciso situar a igreja dando algumas informações técnicas a respeito desse livro. O seu autor, o evangelista Lucas, seu tema, o livro de Atos, contém a história do estabelecimento, do desenvolvimento da igreja cristã. O livro de Atos tem como tema também a proclamação do evangelho ao mundo até então conhecido, de acordo com o mandamento de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. O evangelho de Lucas tem esse tema, falar da expansão, do crescimento, da proclamação. É um livro histórico. Eu amo livro histórico, porque a fé cristã não está colocada na imaginação, a fé cristã não está colocada na fantasia de alguém. A fé cristã está calcada na história, no tempo e no espaço. Lucas, ele diz que o seu livro é um registro histórico, fidedigno, assim como o Antigo Testamento, os profetas ensinaram, inspirado. Lucas vai dizer que os seus registros é a conclusão, é o cumprimento das verdades proferidas no Antigo Testamento. Leon Tucker sugere as seguintes palavras-chave para Atos: ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo, Jesus sobe aos céus. Jesus encerra o seu ministério físico, seu ministério terreno, seu ministério pessoal, humano, na face da terra. Ele é ascendido, ele é exaltado, ele é levantado. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um dos temas, um dos propósitos que a gente pode resumir Atos dos Apóstolos, é apresentar. Jesus venceu a morte não dominou o nosso Salvador. Ele venceu o pecado, ele venceu os opositores, ele venceu a morte. Ele tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Também nos fala da descida, do envio do Espírito Santo. Ele foi, mas não deixou a igreja órfã. Como disse o Evangelho de João: eu subirei aos céus, mas enviarei outro Consolador. Atos tem esse propósito, tem essa temática, tem essa pegada. Enquanto Jesus não volta, enquanto Jesus subiu, entre a subida e a segunda vinda, ele não deixou a igreja para, na sua missão, realizá-la no seu poder, na sua sabedoria, na sua sapiência,
na sua energia, na sua força. Entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo, Jesus deu missão à sua igreja, mas também muniu a sua igreja com poder, com capacidade, com dons, com talentos, para que ela continue a obra que o Redentor iniciou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma das razões pelas quais a igreja é chamada o corpo de Cristo, os representantes de Cristo na face dessa terra. Sermos testemunhas da obra de Jesus de Nazaré. A quem foi escrita esse livro? O texto já diz a Teófilo. A gente não sabe quem é, a gente não sabe quem foi, há muitas especulações e eu não me deterei nela. É um cristão, um cavaleiro cristão, mas de modo geral Atos foi escrito para toda a igreja. Quando Atos foi escrito? Possivelmente no ano 60, antes de 62, mais ou menos entre 60 e 62, Atos foi escrito. Onde se especula o lugar que Atos foi escrito, a gente não sabe. Possivelmente Paulo estava preso. Lucas pega esse relato e escreva tudo isso que escreveu. Matthew Henry, no seu comentário sobre Atos dos Apóstolos, ele diz que nós podemos considerar a história de Atos de duas formas. A primeira é lermos Atos como lembrança dos evangelhos, que precede Atos. Uma lembrança de tudo aquilo que Jesus ensinou, que Jesus falou, que Jesus prometeu. Atos também esclarece e fortalece tremendamente a nossa fé nos 4 evangelhos. Então, Matthew Henry vai dizer que essa história deve ser lida para nós recapitularmos, lembrarmos, esclarecermos e firmarmos as nossa fé nos relatos do Evangelho. Ele vai dizer que as promessas feitas lá no Evangelho têm seu cumprimento aqui em Atos dos Apóstolos. Particularmente as grandes promessas da vinda do Espírito Santo e as aparições maravilhosas e as operações maravilhosas do Santo Espírito. Então, tudo aquilo que nos evangelhos é prometido, em Atos é concluído. Lá nos evangelhos, Cristo disse que eles seriam testemunhas, que eles seriam homens capacitados para testificar. Aqui nós vemos os discípulos sendo testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos testemunhas que não têm medo nem de César. Eu apelo para César, eu quero testificar diante o mundo opressor. Lá tinha a promessa de ser testemunho. Os evangelhos diziam que eles seriam pescadores de homens, diz o Matthew Henry. Jesus chama os 12, eu vos farei pescadores de homens. E aqui nos Atos Apóstolos nós vemos eles sendo transformados em pescadores dos homens. Uma determinada cidade, quando eles chegam, os moradores dizem, aqueles que têm transtornado o mundo, aqueles homens que têm abalado o mundo, chegaram até nós. Nos evangelhos a promessa de ser pescadores de homens, em Atos o cumprimento. Aqueles homens acovardados, aqueles homens cheios de medo da polícia romana, medo dos saduceus, medo do sinédrio. Eles estavam fugindo, um negou a Jesus, a maioria deles abandonou a cruz. Em Atos dos Apóstolos eles recebem o poder do Espírito Santo e vencem a timidez, vencem a covardia, e de dia e de noite anunciavam a Jesus a ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Foram açoitados, foram proibidos falar no nome de Jesus, mas pelo poder do impacto da ressurreição, 40 dias com aquele homem que eles viram ser mortos, 40 dias com aquele homem que eles viram sendo pregado na cruz, com evidências, diz aqui no capítulo 1, dando 40 dias comeu com eles, com evidências inegáveis que ele ressuscitou. Ele andou com eles, conversou com eles, comeu com eles, instruiu eles, isso os encorajou. Bendito seja o nome do Senhor. Lá nos evangelhos, eles são convidados a serem pescadores de homens. Aqui,
eles se tornam pescadores de homens. Nos evangelhos, eles são chamados a ser convocados a ser luz do mundo e sal da terra. Aqui, eles se tornam a luz do mundo, levando o conhecimento da glória de Deus na face e no poder do Espírito Santo. Lá, o grão de trigo morreu. Aqui, em Atos dos Apóstolos, o grão de trigo, ele produziu, como Jesus disse, o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se todavia ele morrer, ele dá muito fruto. Nos evangelhos o grão de trigo morre, mas em Atos ele floresce e produz coisas maravilhosas. Bendito seja o nome do Senhor. Então é como lembrança dos evangelhos, como conclusão dos evangelhos. Atos deve ser lido dessa perspectiva de cumprimento das promessas daquele que não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus não pode falhar. Segunda modo que nós devemos ler e estudar Atos dos Apóstolos, segundo o Dr. Matthew Henry, como pano de fundo para as epístolas a seguir. Todas as demais epístolas têm o seu pano de fundo, o seu histórico. E nessas peregrinações de Pedro, de Tiago, de João, do apóstolo Paulo, do convertido que era Saulo, nas cidades de Tessalônica, Filipos, e Icônia, Listra, Derbe e Bereia, e aí vai até Roma. Todas as epístolas do apóstolo Paulo e as epístolas gerais devem ser lidas a partir de Atos dos Apóstolos. Ele nos serve como base, como guia. Esse livro de Atos dos Apóstolos e essa série marcará a vida desta igreja. Alguns valores permanentes ao estudarmos esse livro eu gostaria de transmitir a vocês. Primeiro valor permanente do livro de Atos. Lucas tem uma preocupação pastoral ao escrever Atos. Ele quer encorajar a igreja. Falar dos acontecimentos, da origem, do nascimento, da expansão da igreja, com o propósito de cuidar, de ensinar, de instruir. Ele tem um propósito de encorajar, de animar. Esse livro é importante e nós devemos lê-lo, estudá-lo, por causa do seu cunho pastoral. Lucas quer cuidar dos servos do Senhor, quer os encorajar, e nada melhor de que nós lembrarmos a história do povo de Deus. Segundo valor permanente do livro de Lucas, é que nos revela a tarefa essencial da igreja. A tarefa essencial da igreja é a missão. Fala-se muito pouco da vida interna da igreja. Concentra-se maior atenção na tarefa da igreja, o que ela veio fazer, qual é a missão da igreja. A igreja, em Atos dos Apóstolos, parece que Lucas está mais preocupado com o lado de fora, com o mundo que está perdido. Jesus, em João, diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós também. Ele tem esse propósito, ele tem esse valor permanente em Atos dos Apóstolos. Mostrar qual é a missão da igreja, qual é a tarefa da igreja. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Nós muitas vezes ficamos ensimesmados, nós ficamos voltando a nossa atenção, os nossos olhos para nós, para os nossos sonhos, para as nossas perspectivas, para os nossos desejos. O Ronaldo Lidório diz que a primeira tarefa da igreja não é pregar o evangelho. A primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho, a primeira missão da igreja é morrer. Você deve morrer para ti mesmo, para os teus sonhos, para os teus desejos, para as tuas idiosincrasias. Essa é a essência da igreja, a missão é olhar para o lado de fora. Nós estamos na terra por um único propósito: iluminar o bairro Mário Quintana, anunciar a este mundo que Jesus é o Salvador.
A igreja foi deixada nessa terra, não para construir um império, não para ganhar riqueza, mas anunciar que o dia do juízo está determinado e a única maneira de escapar é correr para Deus, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. O mundo foge de Deus, mas é uma impossibilidade fugir de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Até para pecar, o ser humano precisa de Deus, porque o pecado é a deturpação dos dons de Deus, é pegar os dons de Deus e usá-los nas piores coisas. É impossível fugir de Deus. O Evangelho nos convida a correr para Deus e não de Deus. Essa é a missão da igreja. Terceiro propósito permanente do livro de Atos, pelo qual nós devemos estudar, ler, pregá-lo. Propósito de Deus. No propósito de Deus, não pode haver discriminação racial. A igreja é conclamada a proclamar a todos os povos. Não pode haver distinção de classe social, classe racial, ideologia de gênero. Tanto faz se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é branco. O livro de Atos tem esse valor permanente. A igreja dentro dos judeus, dentro do judaísmo, ela sai dentro do ciclo apenas de judeus e ela alcança todo mundo de forma indistintamente. Bendito seja o nome do Senhor. Há alguns que olham para a igreja e querem fazer clubinho, nós e eles. A igreja não tem isso. Todo mundo é um só povo, todos somos unidos no pecado, todo mundo é unido no pecado. Todos pecaram e destituídos de Deus, e não há ninguém aqui que caiu do céu por descuido. Você precisa da graça de Deus. Nós somos unidos em pecado, mas também somos unidos na obra da graça de Cristo. A graça de Cristo veio salvadora a todos os homens. Somos unidos no pecado e na obra redentiva, na obra da graça de Deus. Pode haver discriminação racial, não é só para judeus, não é só para gentios, não é só para homens, sobre mulher. Nós vamos falar no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo veio, Pedro diz, olha, isso aconteceu porque se cumpriu a promessa de Joel, que vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos velhos profetizarão. Não tem distinção se é jovem, se é velho, se é homem, se é mulher. O Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas, profetas, reis e sacerdotes. Depois de Atos dos Apóstolos, ele vem com uma característica meio que democrática. Não tem mais para ninguém, todos veio sobre toda a carne o bendito Espírito Santo. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos são chamados e convocados a receber a vida de Deus na alma humana. Lucas ressalta o poder do Espírito Santo. O valor permanente de Atos Apóstolos também é o papel do Espírito Santo, a ênfase que ele dá para capacitar a igreja na sua missão. Quinto valor de Atos Apóstolos é o triunfo da igreja. Nós vemos a igreja sendo perseguida primeiramente pelos judeus. A igreja é perseguida de forma externa pelos judeus, pelos romanos, mas a igreja também sofre oposição interna através da hipocrisia de Ananias e Safira, através da discriminação racial. Capítulo 6, as viúvas helenistas gregas não estavam sendo contadas junto com as viúvas gregas, porque Israel fica na Palestina, os helenistas eram judeus de cidades gregas, de língua grega, então os irmãos ajudavam apenas quem era mais próximo, mais chegado, quem tinha a mesma etnia. A igreja vence a discriminação racial, problemas internos, problemas externos que podiam destruir a igreja no primeiros momentos, no seu nascedouro. O Espírito Santo veio sobre a igreja, e esse é um valor permanente, dizendo que a igreja é um projeto de Deus indestrutível, apesar escândalos, apesar dos hipócritas, apesar dos falsos mestres, apesar dos falsos obreiros, apesar de todos os lacaios que existe, da dissimulação. Jesus diz:
eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estevão é morto, Tiago é morto e a igreja continua, permanece, continua crescendo. Bendito seja o nome do Senhor. Atos nos fala desse triunfo, só que esse triunfo não é um triunfo no orgulho ou na soberba. É um triunfo através da perseguição, através do sofrimento. Bendito seja o nome do Senhor. Essa glória da igreja é baseada no sofrimento. Razão pela qual eu quis. Esse pastor resolveu pregar Atos dos Apóstolos para vocês. Porque eu penso que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver uma consciência da nossa missão, do nosso propósito, do nosso significado. Tem crentes que ficam tateando a vida toda, achando que a gente tem que estar sempre dando banho nele, limpando ele, sempre ajudando ele nas caquinhas que faz. Atos nos confronta à maturidade, à responsabilidade, ao compromisso com Jesus, ao compromisso com a igreja, ao compromisso com o Evangelho. Quero o Senhor nos abençoar nesse período que nós estaremos aqui falando sobre este livro, sobre essas coisas importantes. Leamos o texto novamente, antes de eu fazer algumas considerações. Pega o meu celular aqui, que eu não sei nem que hora é agora. Vamos ver esse texto aqui, vamos dar uma explicada e depois vamos aplicar algumas coisas. Atos 1, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu amo isso em Jesus. Os homens pregam algumas coisas e vivem outras. Em Jesus não tem essa incoerência. O que ele faz é o que ele ensina. E o que ele ensina é o que ele faz. As pessoas às vezes gostam dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus. Tem pessoas que correm às igrejas evangélicas por aquilo que Jesus realiza, pelas bênçãos que Jesus faz. Poucas pessoas querem saber os mandamentos, as leis, as doutrinas, os ensinamentos, as regras de Jesus. Querem as bênçãos de Jesus, querem os milagres de Jesus, querem as prosperidades que Jesus pode realizar. O que ele faz. Tem muita gente que dá muita ênfase ao que ele faz, mas despreza o que ele ensina. Lucas nos diz que ele escreveu o livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. É interessante que, se você ler as duas introduções, tanto do Evangelho como do livro de Atos, vem em casa isso, tema de casa. Você lê a introdução de Atos e depois lê a introdução de Lucas. Ele começa assim, escrevi, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A ideia aqui, meus irmãos, é que o primeiro livro Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele iniciou uma obra. E agora Atos não é que os apóstolos estão fazendo. A ideia é o seguinte: Jesus continua realizando. Só que não há uma contradição entre Lucas e Atos. O que nos dá a entender, lendo essas duas introduções, tanto do Evangelho como do livro de Atos, é que Lucas tem em mente dois ministérios de Jesus: o ministério terreno e o ministério celestial. O que Jesus fez quando estava na carne e o que Jesus continua a fazer agora que está à destra do Pai, pelo poder do Espírito Santo, através dos apóstolos e da igreja de Cristo. Não é sobre o que a igreja faz, é sobre o que Jesus está fazendo através das mãos da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Atos está relatando o que Jesus faz. Ele diz que o Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vejo homens, nós estamos fazendo, na Mário Quintana nós estamos reformando a teologia, nós somos reformados. Coisa que você é reformado, não muda nada. O importante é nascer de novo. O
Importante é nascer de novo. E nós não estamos fazendo nada. Eu falo para os obreiros aqui da igreja, eu sou pastor auxiliar, o pastor é Jesus. Nós somos apenas auxiliares da obra. Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o Deus da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Os homens são coadjuvantes. Essa história é a história do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Jesus. É sobre a Assembleia de Deus, não é sobre a presbiteriana ou sobre batista, é sobre a obra do Filho de Deus que Ele começou a fazer e continua realizando lá de cima do trono, através do poder do Espírito Santo. Bendito seja o seu nome e das mãos dos homens na face dessa terra. Até o dia que depois da verdade do mandamento por intermédio do Espírito Santo, Jesus instruiu os seus discípulos com relação à obra que teriam que fazer. Depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, Ele escolhe. Ninguém pode se auto-intitular. Deus escolheu aqueles que iam servi-lo na sua obra. Bendito seja o seu nome. Ninguém pode tomar para si tamanho honra para si, senão por chamado por Deus, diz Hebreus. Ninguém pode se intitular obreiro, apóstolo. Ninguém pode se titular profetisa da igreja. Isso é um chamado, isso é uma vocação. Note, a escolha de Cristo é sempre acompanhada de incumbência. Ele deu mandamento àqueles que Ele os escolhera. Eu vou repetir isso. Jesus, a sua escolha sempre é acompanhada de incumbência. Os apóstolos pensavam assim, no reino de Cristo, um vai sentar à direita, outro vai à esquerda. Nós teremos cargos honoríferos, cargos de honra. Lucas diz, nada disso, negão. Para com isso, deixa de ser bobo. A escolha que Deus nos chama vem cheia de incumbência, de responsabilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo diz, aquele que aspira o episcopado, boa obra almeja. Ministério é trabalho, ministério é obra, não é posição de honra, cargo honorífico, de você ser visto, de você ser lembrado. Você é chamado e escolhido para o trabalho. Igreja não é lugar de ociosidade. Igreja é lugar daqueles que são chamados como Jesus. Ele veio para servir, veio para ser servo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele os instruiu nesse trabalho. Verso 3. Esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 3, somos ensinados aqui acerca do sofrimento, do padecimento. Isso aqui destrói toda a teologia da prosperidade, toda a teologia do triunfo, toda a teologia da glória, em que as pessoas são incentivadas hoje em dia a quase ter um culto a si mesmo, idolatrando as bênçãos do Senhor, ensinando todas as coisas. Depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. Jesus ficou 40 dias com os apóstolos, ensinando, conversando com eles, comendo, se alimentando. Provas incontestáveis. Eles viram os sentidos físicos dos apóstolos, perceberam o Salvador. Eu amo o Evangelho por causa disso. É isso que diferencia o cristianismo de todas as religiões. Todas as religiões, os homens vão a Deus. Todas as religiões, os homens criam revelações angelicais e coisas absurdas. O cristianismo é uma religião histórica, aconteceu no tempo e no espaço. Algo concreto, objetivo, aconteceu de fato. Eles viram, Jesus andou com eles ouviram a voz, eles viram com os olhos, ele sentou à mesa com eles, conversou com eles, falou com eles. O cristianismo está arraigado na história, a própria história
secular é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Historiadores escreveram acerca dessa pessoa maravilhosa, que nós cremos ser o Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes, ele ordenou, ele não pediu, fiquem em Jerusalém, ele mandou, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do meu Pai, até que vocês recebam o Espírito Santo. Ele não solicitou, quem sabe, ele mandou, ele ordenou. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eu vou para o céu, mas a promessa do Pai virá, aquela de Joel, aquela que eu falei, aquela que João já registrou, tanto no capítulo 14 como no capítulo 16. No verso 6 diz, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempo, nem as épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusividade e autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós. O pessoal fica especulando, como será, quando vai ser a vinda de Jesus. Jesus, através de Lucas, nos ensina, foco, meu irmão. As coisas ocultas que pertencem a Deus, pertencem somente a Ele. Mas aquilo que Ele nos revelou, a nossa tarefa, nós devemos estar realizando para a glória do seu bendito e eterno nome. Mas, e aqui é o resumo, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado aos céus. Ele sobe da mesma forma que os homens estavam vendo ele pessoal, física. Ele subiu de forma física, de forma pessoal. Quando eles estão olhando para cima, quem que não ficaria olhando? Jesus indo. Foi a última vez que ele teve fisicamente na face dessa terra. Eles ficaram maravilhados olhando, vem dois seres de brancos, dois varões de brancos, dois seres angelicais. Parem de olhar para cima. Esse mesmo Jesus, que foi elevado diante dos olhos de vocês, ele virá uma segunda vez. Bendito seja o nome do Senhor. Ele virá uma segunda vez. Mas entre a sua ascensão e a segunda vinda, vocês têm coisas para fazer. Parem de ficar perdendo tempo. Foquem naquilo que vocês foram chamados. Vocês receberão poder para realizar aquilo que Deus vos chamou para fazer. Verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, no nome chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram subindo para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos. Esses voltam da Galileia, voltam para Jerusalém. Em Jerusalém mandou ir para Galileia. Vamos para Galileia, vamos me encontrar lá. Vai ter a ascensão, vai ser na Galileia. Da Galileia, voltem para Jerusalém. Deus está testando a obediência dos seus apóstolos. Submissão dos seus apóstolos, a sua palavra, a sua voz. Como é que você submete a Jesus? Conforme aquilo que tu entende, aquilo que tu quer. Ninguém entendia, porque vai para lá, vai para cá. O cristianismo é vivido pela fé. Tem coisas que a gente não vai compreender. Se você crê só naquilo que você entende, não é em Deus que você crê, mas é em você mesmo, na vossa mente, no vosso pensamento. E aqui eu gostaria de fazer algumas lições práticas. Algumas lições práticas dessa história, desses primeiros versículos que nós lemos. Gostaria de extrair algumas lições fundamentais dessa história, dessa primeira perícope que nós estudamos. Primeira coisa que nós podemos aprender com essa lição de Atos, do capítulo, versículo 1 ao verso 14.
Primeira questão é se Jesus fez tudo o que fez no poder do Espírito Santo. Isso nos diz muita coisa. Verso 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Nos evangelhos diz que ele escolheu, antes de escolher, ele orou uma noite inteira para escolher 12 apóstolos. Jesus foi tentado no deserto pelo poder do Espírito Santo. Ele começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. Ele, na ascensão, ensina os apóstolos no poder do Espírito Santo. Se Jesus fez tudo o que fez no poder do Espírito Santo, e nos diz muita coisa para nós. E o que isso diz? E o que isso mostra? Em primeiro lugar, o que isso mostra? Nunca conseguiremos fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Nada pode ser feito sem o poder do Espírito Santo. A igreja pode reformar os rebocos de um prédio. A igreja pode construir um prédio do nada. Nós podemos fazer galeto, comprar cadeira, podemos botar luz, queremos botar fogo. A igreja pode fazer essas coisas. Mas até essas coisas precisam-se da graça comum. Até um café você precisa da graça comum de Deus, das misericórdias de Deus. Se converter corações rebeldes, somente o poder do Espírito Santo pode realizar. Somente Deus pode fazer com que os homens mais violentos desse bairro, os bandidos, os ladrões, os traficantes, a prostituta deste bairro, só Deus pode converter ela. Somente Deus pode trazer que eles fiquem de joelhos diante dele, diante desse altar. Só Deus pode pegar os homens adúlteros do bairro Mário Quintana. Só Deus pode pegar aqueles homens mentirosos, são mentirosos crônicos, dissimuladores, fingidos, hipócritas. Somente Deus pode colocá-los de joelhos nesse altar e convertê-los em santos, em santas, temente ao Senhor. A igreja não pode fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Se Jesus fez tudo o que fez no poder do Espírito Santo, isso diz muita coisa. Que coisa diz? Primeiro, nós não podemos fazer nada sem o Espírito. Segundo, nós conseguimos fazer tudo pelo poder do Espírito Santo. Lembra que esses apóstolos eram pessoas tímidas. Eles estavam fracassados, uns tinham negado, outros tinham abandonado, eles estavam com medo. Mas esses homens transformaram em 30 anos o Império Romano. Eles puderam fazer tudo no poder do Espírito Santo. Religiões, filosofia, gregos foram conduzidos com a sua filosofia, com a sua cultura, por homens que eram incultos, iletrados, simples pescadores. Oh Deus! Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo, mas nós podemos fazer tudo com o Espírito Santo. Esse casamento miserável pode ser consertado no poder do Espírito Santo. Os teus pecados podem ser vencidos no poder do Espírito Santo. A tua fraqueza, a tua limitação pode ser vencida no poder do Espírito Santo. Que mais? Se Jesus fez tudo o que fez no poder do Espírito Santo, isso diz muita coisa. Diz que nós não podemos fazer nada sem o Espírito. Nós conseguimos fazer tudo no poder do Espírito. Mas diz mais: não devemos fazer nada sem o Espírito Santo. Não é só uma questão que você não pode fazer. Jesus diz assim, vocês não podem fazer nada sem o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. É desobediência tentar fazer a obra de Deus no poder da carne, na força dos pensamentos. Deus odeia, Deus tem nojo que a igreja sirva a Ele, adore a Ele, contribua a Ele com motivações equivocadas. Só existe um jeito de servir a Deus, e é do jeito dele, no poder dele, na força dele. Nós não devemos fazer nada sem o Espírito Santo. Para atender a porta, os recepcionistas têm que ser cheios do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Para limpar os bancos da igreja, você deve ser cheia do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor.
Nós não devemos fazer nada sem o Espírito Santo. Não é só uma questão de você pode fazer ou não, é proibido fazer. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, não saia, não tente. Você lembra que nós vamos daqui a pouquinho falar mais adiante, umas semanas para frente, teve uns filhos de Cefas que tentaram falar em nome de Jesus no poder da cultura religiosa, apanharam dos endemoniados e foram corridos nu. Você não pode fazer nada sem o poder do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a maior promessa que temos na Bíblia. Deus habitando conosco. Promessa do Pai é que vocês serão meu povo, vocês serão meu povo, eu serei o vosso Deus. Eu caminharei entre vós, eu estarei no meio de vocês, eu imprimirei as minhas leis, eu ensinarei, eu vou instruir vocês. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se Jesus fez o que fez no poder do Espírito Santo, isso nos diz muita coisa. Essa é a primeira lição prática que eu gostaria de compartilhar com vocês. A segunda questão prática desses textos que nós lemos hoje, de forma rápida, eu estou correndo, estou resumindo muita coisa que eu queria falar. A segunda questão prática é que o assunto principal de Jesus é o reino de Deus. Verso 3, diz assim: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não falou sobre política, ele não falou sobre filosofia, não ia falar sobre aritmética. As coisas são boas, são necessárias, mas ele falou sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o shalom, a paz, o domínio de Deus, a harmonia de Deus, o controle soberano de Deus em todas as coisas. É o governo de Deus, é a vontade de Deus. Lembra a oração do Pai Nosso que nós estudamos? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e faças o quê? A tua vontade. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo realizada, concluída dentro dos nossos corações. Para receber esse reino, nós precisamos compreender o reino de Deus em nossos corações. Nós devemos desejar esse reino de Deus. Jesus, o assunto principal era o reino de Deus. O reino espiritual. Somado a esse reino de Deus, vem a terceira lição prática para nós sobre essas verdades iniciais de Atos dos Apóstolos. Precisamos urgentemente abortar a nossa missão e engajarmos na missão de Deus. Olha que diz o verso 6. Acompanhe aí em sua Bíblia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino de Israel? Os judeus, os apóstolos também aqui, eles tinham ideias pré-concebidas do que significava o reino. Eles tinham uma ideia do reino político, de um reino material, de um descendente de Davi que assumiria o trono, que iam tirar o domínio dos romanos, e Israel, somente Israel reinaria. Algo físico, esse era o sonho, essa era a fantasia deles. Essa era a agenda deles, esse era o desejo deles, essa era a vontade deles, essa era a perspectiva deles, essa era a ideia deles, esse era o sonho deles. Nós aprendemos com esses primeiros relatos de Atos que Lucas nos mostra que nós precisamos urgentemente abandonar a nossa missão e nos engajarmos na missão de Deus. O nome de Jesus é muito maior do que o nosso nome. O nome de Jesus é mais importante do que o nosso nome. A glória de Jesus é mais importante que a nossa glória. Eles queriam o reino conforme eles pensavam, conforme os sonhos deles. O que Lucas está querendo nos dizer é que o Espírito Santo vai explodir os nossos sonhos, vai colocá-los em uma caixinha e colocá-los em segundo plano. Vocês pensam dessa forma, mas deixa eu falar uma coisa para vocês.
O reino de Deus não é como vocês pensam, como vocês imaginam, mas é segundo os desígnios da palavra de Deus, da vontade de Deus e do Espírito de Deus. Nós fizemos igreja onde está cheio de gente consumista. As pessoas consomem Deus, elas vêm para receber a bênção, querem uma palavra bíblica, querem louvor, querem música boa, querem um lugar confortável para elas querem vir apenas consumir, para que Deus alcance os seus objetivos, consegue os seus desígnios, os seus desejos, as suas fantasias. Os apóstolos estavam pensando isso, é esse tempo que tu vai restituir o nosso reino, vai cumprir nossas perspectivas. Não, pare com isso. Vocês vão receber poder, não para cumprir as agendas de vocês, mas vocês vão se engajar com a vontade, com o desejo, com o desígnio de Jesus de Nazaré. A igreja existe por causa da honra, da fama, da glória de Jesus de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é sobre você, é sobre Jesus. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Nós vemos um tempo tão terrível do evangelicalismo, em que as mensagens são de autoajuda, os louvores são antropocêntricos. É sobre você, você é especial. Quem te fez, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho não é sobre você, não é sobre o teu sonho, não é sobre a tua riqueza ou a tua prosperidade. O evangelho é sobre a glória de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A W. Tozer dizia, quando ele ia pregar, ele sempre orava a Deus, que essa noite nós possamos ir para o nosso próprio funeral e que nós possamos morrer para os nossos sonhos e ver a missão de Deus. Amaro Quintana é o bairro menos socioeconômico desenvolvido. Amaro Quintana é um bairro onde tem mais violência, onde tem mais criminalidade, e às vezes nós queremos apenas para nós as bênçãos, as coisas dos céus, para que eu seja uma pessoa gorda espiritualmente, aí eu estou bem, enquanto o mundo perece, enquanto as pessoas vão para o inferno. A Bíblia nos diz nesses primeiros versículos que Deus destrói as nossas perspectivas humanas e nos chama a adotar as perspectivas divinas da missão e da obra dele. Precisamos entender, meus irmãos. A questão é como nós vamos servir mais o Senhor, como nós vamos ser mais úteis. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. A missão da igreja é se engajar na perspectiva de Deus e não criar a sua própria perspectiva. Eu se não tiver igreja, tem igreja, o pastor é barbudo, eu vou embora. O pastor não tem barba, eu vou embora também. A igreja canta uma música muito agitada, eu vou embora. Não, a igreja não canta música agitada, então eu vou embora. Eu sou mais descolado, eu quero uma igreja mais cool, mais jovem. Não é sobre nossos gostos, não é sobre nossas preferências, não é sobre os nossos desejos carnais, mundanos, como nós idealizamos igreja, mas é assumirmos a missão de Jesus de Nazaré. A missão de Jesus é que o conhecimento do seu nome, sua redenção, sua justificação, sua obra seja conhecido em todos os lugares, de todas as formas, de todas as maneiras. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu fui procurado muito. Eu não quero essa igreja porque essa igreja ela é diferente nisso. Enquanto for cultural a diferença, ok. Mas ninguém pode olhar para a igreja e dizer assim, teologicamente é antibíblica. Se uma igreja é teologicamente antibíblica, você não é obrigado a se sujeitar ao pastor e obrigado a estar membrando lá. Mas se há apenas problemas secundários, grandes coisas, meus irmãos. Nós temos irmãos que usam gravata, fica sempre com a gravata. Nós temos irmãos aqui que não tocam no cabelo. Que legal, não toca o cabelo, mas nós temos irmãos que tocam no cabelo, que pintam o cabelo. E grandes coisas isso, meus irmãos. Isso são questões secundárias, são questões culturais. Paulo escreve aos Romanos capítulo 14. Faz distinção de dia e dia para o Senhor faz. Coisas secundárias, Haja liberdade, quer guardar o sábado, guarda, quer comer carne de porco, come. Não quer, fique tranquilo.
Agostinho de Hipona diz: nas coisas essenciais, unidade. Nas menos essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, amor. Ah, pastor, eu vou embora da igreja por causa que o meu não é sobre o teu gosto, meus irmãos, não é sobre a preferência. Gosto e preferência, isso é muda, essas coisas são voláteis, cada um resolve isso. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 14, a fé que tu tenha para ti mesmo. Isso é na questão secundária, tenha para ti mesmo. Ah, mas eu não vou mais ficar na igreja porque a igreja é cinza. Ah, não é por causa de ti, pastor, é porque esse pessoal que vem contigo. Eu ouvi isso, cara. Eu ouvi isso. Cada qual, hoje tem 1 milhão de igreja. Cara, não gostei daqui, eu vou lá e procuro uma igreja conforme meu gosto, conforme o cliente, conforme o desejo do coração. Nós aprendemos, meus irmãos, que a igreja não deve estar pautada na sua agenda, no seu gosto, na sua preferência. Deve estar sujeita aos desígnios e na agenda e na missão de Jesus de Nazaré. Entenda isso, irmãos da Mário Quintana. O dia que nós ficarmos ensimesmados, procurando cultivar nossas tradiçõezinhas, o nosso jeito pode mudar. O Espírito pode soprar os métodos, outras orientações. Mas o que nós nunca podemos entender é que a igreja não vive para si mesmo. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ao viver que agora vivo na fé do Filho de Deus. A igreja não vive para si mesmo. Eles pensavam, agora o Senhor vai fazer do nosso jeito. Não tem nada do jeito de vocês. Esqueça o jeito de vocês, aborta aí. Haverá um dia da restauração, mas não é conforme vocês querem. Nem no tempo, nem na hora, nem no lugar que vocês querem. Recebam poder e se envolvam com a obra, com a missão. Se despreendam das tuas percepções. E acata e se sujeita e se submete aos desígnios de Deus para a vida da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Quarta lição, a missão da igreja. O propósito de Deus é que você seja uma testemunha. Verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui é martírio no grego. Martírio. Onde vem a palavra mártire, aquele que morre por uma causa. Existem 2 mártires, o mártir branco e o martírio branco e martírio vermelho. Martírio vermelho é aquele que morre por causa de Jesus. Morre pela causa de Cristo. Morre pela glória de Cristo. E o martírio branco é aquele que vive para a glória de Cristo. É mais difícil. Ele nos chamou para sermos testemunha. Alguém que morre pela causa de Cristo. Sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunha. Como é que está o teu testemunho? Como é que você tem testificado de Jesus? Há quanto tempo faz que você não abre a sua boquinha e não comunica a fé? Não fala do Evangelho? Não fala da salvação? Há quanto tempo nós precisamos abandonar essa ideia consumista que nós viemos na igreja apenas para receber coisas? Nós somos chamados por Deus para servirmos como testemunhas, como arautos, como proclamadores, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por hoje está bom. Por hoje está bom. Seremos testemunha. Esperar a promessa de Deus. E orar segundo a promessa. Ficar em Jerusalém até aqui do alto. E eles foram orar no cenáculo. 120 pessoas, mulheres, os apóstolos orando junto. Foram lá orar ao Senhor. A igreja só é igreja quando ela ora. A igreja só é igreja se ela está em constante oração. Nós queremos alcançar o bairro, a cidade. John Wesley diz, antes de Deus mandar um despertamento, um avivamento para a igreja, Ele coloca o seu povo de joelhos a orar.
Eu sou avivar não é pular, gritar e fazer um monte de loucura. Avivamento, o primeiro sinal que o Espírito Santo está avivando uma igreja, avivando uma família, avivando um pai, uma mãe. Ele conduz, coloca dentro dessa pessoa um desejo de estar em comunhão alegre com Deus. Você gosta de assistir um filme, ver alguma série na Netflix? Eu sei que você gosta. Respeito que não gosta também. Mas oração é isso. Você gasta tempo naquilo que você gosta. Orar não é ficar ali apenas orando sem prazer, é deleitar-se em Deus. Ter prazer em Deus. A igreja só é igreja. Essa é a lição que nós aprendemos nesse capítulo, em que os irmãos perseveravam na oração, perseveravam unânimes. Que Deus mude os nossos cultos de terça-feira de ensino e de oração. A gente olha, os irmãos sentam assim, acho que estão no teatro, acho que estão no cinema, uma conversaçada do inferno. Gente botando a conversa em dia. Se procurem durante a semana, meus irmãos. Respeite o culto, respeite o momento de oração, de ensino da palavra do Senhor. Você tem o dia todo, final de semana, para marcar um churrasco, marcar um chá. Se procurem, conversem, entendam que este lugar é um encontro com o Senhor. Acabou o culto, se converse também, não tem problema. Mas a igreja precisa voltar a buscar o seu Redentor. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui não apenas nos trará felicidade. É pecado não viver assim. É pecado a igreja ver a sua própria agenda. É pecado a igreja não testemunhar. É pecado a igreja não orar. É pecado, meus irmãos, a gente não ser cheio do Espírito Santo. É pecado. Ser feliz é ser cheio do Espírito Santo. Ser feliz é respeitar a oração, a adoração. Ser feliz é vivermos como testemunha em todo tempo, em todo lugar. É o ser da igreja. Temos o departamento de evangelismo na igreja. Mas coisa mais infernal que existe hoje em dia são os departamentos em que fragmenta a missão da igreja. Deus já tem um departamento na face da terra de missão. Sabe qual é o nome dela? É a igreja. A igreja é o departamento de missão da igreja, dele na face da terra. Temos o departamento de evangelismo. Daí o Pedro, Tiago e João vão evangelizar. E a igreja fica dormindo, vendo TV e comendo pipoca. Atos dos Apóstolos não tem departamento. Aonde um crente vai, ele está em missão. Na padaria, seja onde for. É um testemunha viva de Jesus de Nazaré, com suas palavras e com suas obras. Vamos estar em pé. Primeiro dia tá bom, eu não quero cansá-los. Deixa eu dizer uma coisa, eu não posso lançar vocês embora desse jeito. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Não viver dessa forma é pecado, e tem muita gente aqui em pecado. Mas há perdão para vocês, sabe por quê? Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo. Porque Jesus foi um testemunha em nosso lugar.